Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Meu nome é Lucas, Lucas Couto. É, Meu grupo sou eu, o Alexandre Calmon, Lucas Pimenta. A gente vai apresentar o trabalho hoje sobre o Banco Sinistro e sobre como podemos tornar mais atrativo e facilitar o uso de aplicativos de bancos e reduzir a necessidade de atendimento presencial para os clientes em meio à pandemia no Brasil. Para realizar essa análise da situação atual e obter insights que serão levados para a fase da prototipação da solução, a gente teve três frentes de pesquisa. A primeira etapa, nós utilizamos o formulário, né, o questionário, no Google Forms. Na primeira página, ele inclui um termo de consentimento, onde os usuários, os entrevistados ali, né, no questionário, eles só passam para uma segunda parte, para a resposta de perguntas, se eles demonstrarem satisfeitos com o consentimento, se eles concordarem em participar. Em sequência, foram realizadas perguntas que visam coletar informações dos voluntários sobre dados que são relevantes é, ali no assunto, né? E os dados que se referem a alguns dados demográficos dos voluntários, né? Além dos dados sobre as necessidades, dificuldades e as opiniões dos usuários sobre o tema abordado, tudo mais. Os usuários que desejassem se voluntariar para participar da etapa seguinte deveriam deixar seu e-mail de contato, que foram selecionados para entrevista via mensagem de texto, para a gente pegar informações mais a fundo, sabe? Não tão genéricas quanto num formulário. O resultado, a gente, estou usando uma colinha, a gente obteve 50 respostas, 18 preencheram o campo de e-mail para serem contactados, né, para participação. A maior parte foi entre 18 e 30 anos que utilizam aplicativos bancários e possuem contas digitais. A segunda parte do nosso trabalho foi a parte da entrevista. Nessa etapa, a gente selecionou pessoas com características diferentes que participaram ali do questionário, né, que a gente fez, para uma entrevista mais pessoal, mais objetiva que o questionário, né, um pouco mais a fundo. Ao preparar a entrevista, a gente decidiu que a gente ia escolher pessoas que seriam de público distinto, mas que frequentavam agências físicas, né? Então a gente entrevistou duas pessoas, uma que utiliza o banco somente a agência física e a outra que utiliza o banco digital, mas às vezes precisou utilizar ou utiliza a agência física. A seleção ocorreu de acordo com o perfil de resposta, né, que essas pessoas deram no formulário, e a gente fez o contato via e-mail, que eles forneceram, né, essas pessoas forneceram no próprio formulário, se dispondo a participar de uma entrevista um pouco mais aprofundada. O resultado de juntar os dados das respostas dos questionários com as entrevistas, a gente concluiu que a maioria das pessoas que utilizam o aplicativo do banco em algum momento acabam tendo que ir ao banco físico por causa de alguma urgência ou emergência. Também entendemos que a opinião sobre facilidade a utilizar aplicativos de banco é relativa ao costume das pessoas, né? Cada pessoa tem ali sua particularidade com a tecnologia, umas sabem menos, outras sabem mais, outras estão mais aptas ou mais dispostas também, né? Um exemplo disso foi o fato de que as duas pessoas que a gente entrevistou citaram na entrevista que tiveram problemas quanto ao layout do banco, que muda repentinamente, sem nenhum aviso prévio, e aí tiveram alguma dificuldade para se atualizar ali no aplicativo. Também concluímos que, ao passar dos anos, as pessoas passaram a ter mais segurança também, ao utilizar o banco online, passaram a ter mais confiança na segurança, né? Então, a terceira técnica utilizada foi o brainstorm. Nessa etapa, a gente fez uma chamada de vídeo entre os participantes do grupo, né?
em que todos expusessem suas ideias e suas opiniões a respeito do tema do nosso projeto, né? A gente realizou uma reunião no dia 18/7, entre eu, o Lucas Pimenta e o Lucas Couto, e a gente expôs nossas ideias, nossas sugestões, nossas funcionalidades que a gente queria que fossem aplicadas no sistema, e a gente, dentre essas escolhas, a gente fez um filtro votando nesses cards, né, escolhendo os cards em que a gente achava mais interessante. E o resultado dessa técnica foi que, após a realização dessa técnica, né, a gente reuniu as ideias, que provavelmente vão ser utilizadas no protótipo, pusemos as nossas propostas aos itens a serem apresentados em cards, e, como eu falei, mantivemos somente os cards que foram votados e se destacaram aí na votação entre todos os cards com sugestões que os participantes do grupo deram. Nessa segunda etapa, a gente vai responder algumas perguntas que a professora passou em relação ao nosso projeto. E vamos lá. Quais foram as metas de design do nosso projeto e por que nós escolhemos? Então, as 3 metas escolhidas foram segurança, eficiência e aprendizagem. Essas metas foram escolhidas por se tratar de itens que a gente considera imprescindível para que a aplicação esteja adequada com as vontades dos usuários e seja bem aceita entre os usuários. A segurança a gente escolheu por se tratar de um aplicativo de questão financeira, né, um aplicativo de banco. Então nós entendemos que a confiança dos usuários na aplicação é fundamental e é imprescindível para o sucesso da aplicação. A ideia de uma aplicação segura é fundamental para o sucesso dela, visto que a sua ideia é substituir caixas eletrônicos. E a gente tem que manter a mesma confiabilidade de um caixa eletrônico num aplicativo de banco na palma da sua mão, sem perder essa segurança. A segunda meta foi a eficiência, né, porque na realização das tarefas, a gente entende que é um aplicativo de usabilidade rápida, né? Então, eu acredito que o sistema deve ter algumas formas de auxílio ao usuário, fazendo com que as tarefas sejam realizadas de forma clara e rápida. Sua eficácia está diretamente ligada com que os objetivos são alcançados, né, pelo usuário, visto que os aplicativos de bancos tradicionais eles dificultam algumas tarefas simples para o usuário, algumas tarefas que deveriam ter um tempo muito menor, elas acabam demandando mais tempo, e isso danifica a usabilidade perante o usuário. E a terceira meta de design do nosso projeto foi a aprendizagem, por se tratar de uma aplicação em que o uso por parte do usuário será frequente, né? Essa capacidade de aprendizado ao utilizar o sistema deve ser bem fácil, até mesmo para o usuário se manter fiel à aplicação e não abandonar por ser uma aplicação difícil de utilizar, e as chances dele permanecer utilizando a aplicação e não querer utilizar um caixa eletrônico ou outra coisa do tipo, e ele abandonar o caixa eletrônico é fundamental. E a gente tem a ideia de que um uso só seja possível para o usuário aprender a utilizar toda essa aplicação e não precisar mais depender de caixas eletrônicos ou agências físicas. Bom, sobre o processo de design que usamos para desenvolver o projeto. O processo que usamos foi centrado no usuário, e visto que nosso foco consistiu em entender as necessidades e requisitos dos usuários, a gente decidiu usar esse processo por causa do tema do projeto. Ou seja, o fato de já existirem diversos aplicativos de banco, cada um desses designs e cada um desses com designs diferentes, faz com que a gente não precise criar outro do zero, mas sim adaptar os designs já existentes, de forma com que essas adaptações solucionem os problemas que o usuário já tem. Bom, sobre a estratégia de design que utilizamos, nós utilizamos uma estratégia de design dirigida ao problema, pois consideramos que havia má necessidade de gastar tempo analisando a situação atual, buscando entender melhor as necessidades do usuário e proporcionando mais clareza sobre as opções mais ideais para a escolha da solução. Outro ponto que nos levou a escolher essa estratégia foi o consentimento do grupo sobre o pensamento de que não havia necessidade de que a solução fosse inovadora demais, visto que atualmente existem diversos designs diferentes de aplicativos de banco, cada um com seus prós e contras, sendo assim mais importante gastar esforços para entender o usuário. Então, por que dizemos que o design da interação vai além do design da interface? O design da interação vai além do design da interface porque o design da interação do usuário com a aplicação é muito mais do que somente o visual. Toda a forma com que o usuário interage com o sistema, a forma com que a informação é apresentada, para permitir que o usuário entenda melhor essa informação, é importante para o design da interação. Já o design da interface está ligado diretamente com o que é apresentado visualmente para o usuário. Bom, considerando as técnicas que usamos no trabalho, a que consideramos que deu o melhor resultado foi a entrevista, porque foi a técnica em que conseguimos filtrar melhor o público-alvo, entender melhor o ponto de vista, necessidades, dificuldades,
além de entender as particularidades que levaram cada um a responder o que respondeu no formulário. Bom, por que é importante aplicar mais de uma técnica de coleta de dados? Com a utilização de técnicas de coleta de dados distintas, podemos categorizar e identificar diferentes tipos de dados resultantes. Uma exemplificação de como a utilização de diferentes técnicas foi importante para a nossa coleta de dados foi a utilização de perguntas mais gerais no questionário, enquanto houve uma formulação de perguntas que requerem respostas mais detalhadas nas entrevistas. Com isso, é possível filtrar dados para que possam ser interpretados com maior precisão sobre o que ocorre na realidade dos usuários, fazendo com que sejam aproveitados da melhor maneira possível para que seja desenvolvida a melhor solução para o problema. Se o grupo sugere aplicar outra técnica para aumentar a qualidade de seus achados e qual e por quê, a gente não precisou, não utilizou outra técnica. Nós entendemos que todas as técnicas propostas foram suficientes para coletarmos as informações necessárias para a prototipação da solução. E visto que os dados adquiridos são de grande qualidade e prestam suporte essencial para o desenvolvimento do programa, nós não decidimos procurar outras técnicas, outras ferramentas. Então, os procedimentos de ética no nosso projeto foram aplicados da seguinte forma. No questionário, a gente colocou um termo de consentimento, como foi falado na parte da apresentação do questionário, para que os usuários tenham entendido qual a finalidade da coleta daqueles dados, né? Terem consciência de como vamos utilizar aqueles dados e para que vamos utilizar os dados coletados. E na entrevista, a gente teve bastante cuidado para fazer essas perguntas, para não extrapolar o limite entre chegar além demais do que deveria em questões pessoais do entrevistado, né? A gente teve sempre esse cuidado para manusear bem essas perguntas, para não acabar ferindo o usuário de qualquer forma em relação às perguntas realizadas.